Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Rafael Hungria e hoje vamos dar continuidade às nossas conversas. Preparados para mais fogo no parquinho e muito conhecimento? Bora lá! Muito bem. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa live de hoje, dando continuidade aos nossos estudos semanais, como havíamos prometido. E não posso deixar de fazer o convite para que vocês acessem os nossos grupos lá no Telegram. Vamos participar dos estudos que acontecem diariamente. Temos um horário de abertura do grupo e um horário de fechamento lá no Telegram. Se você não conhece ainda, também temos nosso grupo de estudos privado, que seria mais restrito para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais em nossas pesquisas, entendendo melhor como funciona esse nosso trabalho de propagação das informações e, com certeza, acolhendo a todos que estão chegando e querem ter um pouco mais de informação acerca de Dáquila e de todo esse trabalho. Então vai ser um prazer estar com vocês lá no nosso grupo do Telegram e não deixem de conhecer também a ferramenta principal que nós temos hoje para que a gente fique livre desse sistema de escravidão financeira do GO, o nosso BDM digital. Se você já participa do BDM, deixe seu comentário aqui no chat para que todos venham também fazer parte do nosso grupo do BDM. O link está na descrição do vídeo também. Temos os 3 grupos lá no Telegram. Então venha fazer parte desse movimento conosco. Vai ser um prazer estar com vocês lá. Por que nós temos os estudos no Telegram? Porque lá a gente pode falar o que a gente quiser. Não existe restrição, censura, absolutamente. Temos liberdade para aprofundar alguns assuntos e falar aquilo que vocês, com certeza, querem saber. Aqui a gente tem o objetivo de atrair os dimensionais, alcançar o maior número de pessoas, tanto no Instagram, TikTok, YouTube. É para a gente viralizar, para a gente alcançar o maior número de pessoas. Cada um de nós é um despertador dos diferentes, dos dimensionais. Então, eu conto com a ajuda de vocês para a gente propagar todo esse conteúdo que estamos trazendo aqui. E podem ter certeza, esse trabalho não é só meu, de Dáquila e de todos que estão colaborando com essas pesquisas. É de todos aqueles que estão despertando e fazem o movimento de propagação com o intuito de informar as pessoas da verdade, aquilo que estão escondendo de nós. E é por isso que estamos aqui, para realizar esse movimento. Então aqui é a porta de entrada. E lá no Telegram a gente mantém o nosso trabalho semanalmente. Inclusive ontem fizemos uma live de 3 horas com o nosso grupo lá do Telegram. Momento muito especial. A gente fica mais à vontade, né, para conversar, para trocar ideias. Abrimos o microfone para interação via áudio. Então é outro patamar. Só que eu conto com a ajuda de vocês, gente. Vamos fazer os cortes? Como o tal do Marçal aí tem feito, vamos movimentar, atingir muitas pessoas que estão despertando e estão em busca do conhecimento? Bora lá. Então vamos às perguntas que o pessoal tem enviado para nós hoje aqui. Para a gente se organizar melhor, a gente também pede que vocês lá no Telegram enviem suas perguntas durante a semana, porque a gente consegue selecionar as melhores perguntas e vamos construindo, né, a live, conversas com mais planejamento. Então eu conto com a ajuda de vocês também. Ó, se nós chegarmos a 1000 likes durante a live,
mil likes. Nós vamos estender um pouquinho a live de hoje. Conto com o seu like, hein? Bora. Radialupe Muniz, diretamente do Paraguai. Sejam bem-vindos a Dáquila e ao canal. Ela diz que ela e o esposo estão muito felizes em saber que são dimensionais. Descobriram isso faz 5 dias. Olha só que maravilha. E muitos dimensionais também vão descobrir, graças ao movimento que vocês estão realizando. Eu sou apenas o pontapé inicial. Então, sejam bem-vindos, todos os paraguaios, todos da América Latina que estão se aproximando de Dáquila, sejam muito bem-vindos e que nós possamos realizar esse grandioso trabalho de propagação das informações dos nossos amigos das 49 raças. Com certeza, vocês, como dimensionais, vão atrair muitos dimensionais, todos vocês, né? E esse é o nosso trabalho. Vamos lá. É verdade que, além da Antártida, há um tratado para proteger as terras ao redor e além, para que a humanidade não saiba que existem, né, outras terras? Qual a razão disso? Desde a década de 50, existe um tratado intercontinental que os principais países, os poderosos, né, fizeram um acordo para que lá na Antártida eles tivessem suas bases militares, cercando todo o continente antártico. Então, isso aconteceu porque eles diziam que lá não haveria conflito entre essas bases. E lá eles poderiam fazer pesquisas e entender o que de fato acontece naquele continente. Pesquisas, né? Mas pesquisas de quê? Qual o interesse de tantos países na Antártida? Local inóspito? Qual o interesse dessas pesquisas? Bom, eu digo a vocês, além deles estarem atrás das antigas construções dos Murius e antigas bases dos Anunnaki, a mando dos Anunnaki, porque eles querem voltar para aquela região, eles gostam muito daquela região gelada, fria, e num passado remoto não tinha tanto gelo, aquilo aconteceu depois da última era glacial. Então lá existem muitas construções que estão submersas e soterradas no gelo, na neve, enfim, muitas coisas ficaram preservadas, tecnologias, bases subterrâneas, pirâmides, muitas construções antiquíssimas dos Murius, que também eram parte de Ratanabá. Os Murius deixaram por toda a Terra suas construções e agora eles querem encontrar essas bases. E além disso, eles sabem que existem as passagens pelo grande paredão de gelo, eles querem chegar nessas outras terras que existem além dessa muralha de gelo. E é impossível eles ultrapassarem. É muito difícil. Existem alguns pontos de passagem, mas a tecnologia para se chegar lá é praticamente impossível, porque não existe tecnologia hoje para que a gente consiga atravessar essas barreiras de gelo. Até tem uma pergunta aqui, né? O Luiz perguntou: o que é preciso para passar pela camada de gelo e ir para esse outro continente? Existem várias passagens. O que acontece é que eles mapearam e deixaram a cartografia, as rotas, tanto marítimas como aéreas, dentro de um perímetro. Ninguém consegue sair da cartografia das rotas que foram determinadas. Então, não tem como eu pegar um navio agora, mesmo com bússola, enfim, a não ser que eu esteja sendo guiado pelos astros, como os antigos faziam. Aí é possível a gente utilizar o astrolábio e outras ferramentas. Mas é muito perigoso, porque com as tecnologias que nós temos em mãos hoje é complicado. Como é que você vai ter combustível? Como é que você vai ter comunicação via rádio? Como é que nós vamos conseguir estabelecer contato com a civilização aqui do primeiro anel? Então, é necessário uma tecnologia diferenciada. Mesmo que a gente tenha um grande drone, é possível, com uma tecnologia de drone, chegar nessas outras terras. Mas teriam que fazer vários experimentos para alcançar essas regiões. Só que é muito longe. São milhares e milhares de quilômetros que essa borda da Terra tem de distância
do continente. Mesmo que alguém tente chegar até lá, vai chegar um momento que, inclusive, o campo, o perímetro que o Sol ilumina a superfície da Terra, devido à distância que o Sol tem da superfície, ele não ilumina aquelas regiões. Então chega uma hora que começa a ficar tudo escuro. Chega uma hora que entra nas trevas mesmo. Imagina o que tem lá, nessas regiões, né? Agora, o melhor ponto de passagem é lá na Antártida. Por isso, e lá no Ártico também, lá em cima no Norte Maior. Lá depois da Sibéria. Por isso nós identificamos o Norte Maior lá, quando soltamos uma sonda atmosférica e nós conseguimos captar esse outro continente após essa barreira de gelo, que também está a milhares de quilômetros de distância. Mas lá existe uma passagem que, com o derretimento da calota polar, depois de 3 meses da primavera, entrando no verão naquela região, é possível acessar por uma passagem que se abre naquele local para chegar no Norte Maior. Mas o problema é voltar. Dá para ir e chegar lá. E tem seres vivendo lá naquele continente. Inclusive, os vikings são descendentes desses seres, os nórdicos, né? Ou o que lá atrás chamaram de hiperbóreos. Tem a ver com esse pessoal. Existe uma correlação. E depois eles foram se miscigenando aqui, né? Com outros grupos do Primeiro Anel. Mas esses navegadores antigos, que eram experts em navegação, inclusive os fenícios também têm ligação, eles vieram dessas terras além e vieram navegando para cá. Eles tinham conhecimento para chegar aqui. Então, quando nós falamos lá do Norte Maior, é uma coisa, porque estamos falando do Polo Norte além. Depois lá da Rússia, Sibéria, Groenlândia, lá em cima. É bem distante. Tanto é que o mapa mundi foi até alterado, né? Eles nem mostram o que tem lá no Ártico. Eles não mostram o verdadeiro mapa. Ninguém sabe exatamente como é lá. Porque não existe rota, não existe caminho. E os exploradores, aqueles aviadores, exploradores, pesquisadores que tentaram sobrevoar o Ártico, tiveram muitos acidentes naquela região devido ao campo eletromagnético. Então eles têm medo de ir além. Ninguém consegue ir. Justamente porque eles cercearam diante desse mapeamento das rotas aéreas e marítimas. Por isso que não tem como nenhum navegador chegar numa região que saia das rotas. Ah, por que eu não chego na borda então? Porque não tem rota para chegar lá. Se você sair da rota, você vai ter coragem de achar o caminho de volta depois? É complicado. Até isso eles fizeram para ninguém sair dessa região. Lá na Antártida é diferente. Eles construíram as bases porque eles tentam chegar, através das pesquisas deles, lá no final, próximo da borda, porque o continente antártico não é a borda de gelo. Inclusive, os terraplanistas estão equivocados nesse ponto. Eles acham que a Antártida toda é a borda. Não é. Existe o continente, aquela ilha ao sul da América do Sul, pegando ali do Estreito de Drake, né, a Península Antártica e todo aquele continente antártico, realmente existe. Por isso que a Mirklink circunnavegou a Antártida, porque realmente existe ali um continente. Agora, milhares de quilômetros depois da Antártida é que existem essas outras terras, além de uma grande barreira de gelo. E nessa muralha de gelo, tem partes dela que são mais baixas, chegando a alguns quilômetros de altura. Imagina. E tem outras partes que chegam até 50 quilômetros. Imagina, 54 quilômetros de altura para você ultrapassar a barreira de gelo. É uma coisa surreal. Então, será que um dia nós teremos tecnologias para isto, para ultrapassar e conhecer esses outros mundos? Sim, no passado existiam essas tecnologias, essas grandes naves extraterrestres que a gente ouve falar, vieram dessas outras terras. São tecnologias de seres que vieram de lá para cá. Por isso que quando eles chegaram aqui, ficaram presos, né? Porque foi colocado em torno do primeiro anel um campo eletromagnético de radiação que impede a saída e a entrada desses seres de outros anéis aqui.
Então a galera que estava aqui dentro, que chegou antes, ficou presa aqui. Então, para eles se adaptarem a viver nesse mundo, construíram suas bases subterrâneas, ou no gelo, ou em algumas regiões que eles construíram, né? Em bases militares hoje em dia. Inclusive no Vaticano tem, lá no Oriente Médio tem um monte, em vários países, na Europa, na Rússia, Estados Unidos, América do Sul, será que tem também? Pois é, existem várias bases subterrâneas. E os seres que vivem nessas bases não são intraterrenos não, tá, gente? Não vamos confundir seres intraterrenos com Anunnaki, Igigis, Greys e outros grupos de raças que vieram para cá. Todos eles ficam nessas bases. E em cima dessas bases subterrâneas, existem bases militares, a maioria das vezes, ou bases religiosas. Já ouviram falar que no Vaticano ali tem algo lá no subterrâneo? Pois é, e tem mesmo. Os cabeçudos estão lá embaixo, assim como em outros pontos da Terra. E o governo oculto se comunica por essas bases porque existem túneis conectando vários países. A gente não sabe de nada. É uma coisa assim impressionante o que existe. Tamanha ignorância que a humanidade vive na superfície da Terra, como escravos que somos desses grupos, enquanto eles têm na superfície a elite que trabalha para eles. Entendem? Toda tecnologia, tudo aquilo que eles lá embaixo passam para os grupos que trabalham para eles aqui em cima, não seria possível a humanidade evoluir e ter essas tecnologias, inclusive as naves, as vimanas, os discos voadores, que na Segunda Guerra ficaram conhecidos como os Haenebus. Pesquisem sobre os Haenebus. Vocês vão ver, eram discos voadores que foram utilizados pelo Terceiro Reich para ter tecnologia para chegar nessas regiões. O Bigodinho queria chegar lá. Inclusive, ele sabia onde estavam as entradas e passagens, né, para as terras além. Eles também sabiam de Ratanabá, sabiam do que existia aqui na Amazônia, por isso que vieram para cá. O interesse deles era este. E, inclusive, num passado muito remoto, os nossos amigos fizeram parcerias com alguns grupos também, tentando essa colaboração, tentando mostrar para a humanidade o que existia. Mas os Anunnaki não permitiram, não deram continuidade a esse movimento e decidiram esconder da humanidade toda a verdade. E agora estamos aí colhendo os frutos dessa manipulação que eles fizeram, né? Infelizmente. Mas agora a verdade está vindo à tona, né? E eles vão ter que engolir seco. Fogo no parquinho neles. Fogo no parquinho dos Anunnaki. Chega. Gostaria de entender melhor quem são os reptilianos. Não são esses seres que o pessoal diz aí na internet, e nem os canalizadores. Existem raças que vieram de outros anéis para cá, raças, inclusive, que são mais evoluídas do que nós, que têm uma aparência diferente, que se nós olharmos, aparentemente tem essa ideia de ser um reptiliano. Só que, na verdade, não na conotação que esses místicos esotéricos, esse pessoal da conspiração fala, que existem seres reptilianos por baixo da pele das pessoas, que o olho da pessoa fica igual de um réptil, que alguns membros da elite mundial são reptilianos ali. Gente, isso tudo é distorção, tudo isso aí o pessoal viajando na maionese, né? Existem raças, sim, que parecem com répteis, que têm a pele diferente, né? E vieram de outros anéis para cá. Existem muitas variações de tipologia humana. E alguns se parecem, sim, com o que o pessoal chama de reptiliano. Mas, por exemplo, existem raças intramarinhas, que são seres que vivem nos oceanos e interagem na quarta dimensão, que também têm uma aparência que pode ser chamada de reptiliana, mas eles são muito mais evoluídos do que nós. Então essa conotação negativa de reptiliano, de seres, tudo isso aí, gente, é do senso comum, desse pessoal que coloca tudo misturado e faz essa salada esotérica extraterrestre,
mística, como nós falamos aqui, que temos que tomar muito cuidado com essas informações misturadas. Nós temos que ter bom senso e discernimento. Então, existem reptilianos? Sim. E não são entidades do astral que estão aqui para sugar a energia da humanidade. Isso tudo é balela também. Não tem reptiliano com comandos trevosos atuando na Terra. Isso tudo é invenção desse pessoal. O que existem são raças físicas, como nós, que têm características diferentes e que podem ser chamadas disso. Mas não é correto. Esse termo já está completamente corrompido, né? Nem é bom a gente usar ele. A partir de que momento os humanos começaram a falar em línguas diferentes? A partir do momento que várias raças chegaram aqui e começaram a transmitir a sua linguagem, o seu idioma, para os povos, para os seus descendentes. Os Anunnaki, em algum momento da história, com o intuito de ter um controle maior sobre as pessoas, dividiram em clãs e cada clã Anunnaki passou uma forma de comunicação, uma língua diferente, para que os povos não se comunicassem entre si. Assim, eles teriam um controle maior daquele grupo. Então, você ensina um idioma para aquele pequeno grupo, um outro idioma para outro, e assim vai. Então, a população mundial não iria conseguir se comunicar. Hoje, óbvio, todo mundo já conseguiu estabelecer uma linguagem, o inglês, o espanhol, português, né? Quem sabe um dia. Sabiam que o português é uma língua muito antiga? O latim, na verdade, tem origem em povos primordiais. E nós não damos valor a isso. O pessoal fala do sânscrito, né? Fala da linguagem suméria, a escrita cuneiforme. Na verdade, são textos escritos com uma linguagem, um idioma muito mais recente. O primeiro idioma que, segundo eles, foi transmitido para a humanidade veio dos Murius. E era o Irdim, o primeiro idioma da Terra, a primeira língua falada. E é o idioma dos seres também, o Irdim. O Irdim, depois, ele teve ramificações. E, segundo eles, o Itapecerica foi uma língua primordial na Terra. Depois os Murius e seus descendentes. E depois veio a linguagem utilizada pelos tupis guaranis. Então, olha só, aqui na América do Sul foi onde surgiu, com os descendentes dos Murius, o primeiro idioma da Terra, que foi originário do Irdim. Então, tem nada a ver com esses idiomas antigos, lá do Oriente Médio, da Europa. Isso veio depois, com a atuação de raças extraterrestres aqui na Terra, que foram ensinando esses outros idiomas, essa outra forma de comunicação para os povos. Então, cada raça extraterrestre influenciou o seu povo, a sua cultura e os seus escravos com a sua linguagem. Foi por isso. Quem construiu as pirâmides do Egito e as outras pirâmides pelo mundo? Se elas estão alinhadas com Órion, o que elas têm a ver com os Anunnakis? As 3 grandes pirâmides principais do Egito, no complexo de Gizé, lá no Egito, Quéops e as pirâmides maiores, tiveram ali intervenção Anunnaki na construção. Por isso que existe uma correlação com o cinturão de Órion. Eles fizeram o posicionamento das pirâmides justamente para que eles demarcassem ali o território deles posteriormente à presença dos Murius, dos dimensionais, dos deuses antigos, que nada tinha a ver com os Anunnaki. Os Anunnaki chegaram lá depois e se fizeram passar pelos deuses poderosos da Terra. Mas antes desse reinado egípcio, que a gente conhece nas histórias, existiram outros reinados, outros períodos no qual muitos seres dimensionais estiveram na Terra, na época dos reinos antigos. E isso fazia conexão com a Turquia, com vários reinos que ligavam a Ratanabá. Todas as pirâmides do mundo tiveram sua origem em construções dos Murius. Os Anunnaki copiaram essas construções,
Tanto é que, se você vê a pirâmide de Saqqara, lá no Egito, que é obra dos Murios e dos Dimensionais, com orientação das 49 raças, tem nada a ver com a grande pirâmide de Quéops, por exemplo. Tem nada a ver. É totalmente diferente. Os Anunnakis megalomaníacos, querendo mostrar que eles eram superiores, né? Deixaram seus monumentos enormes para mostrar que eles são superiores àqueles construtores antigos. Tamanho ego deles, né? Um absurdo. Agora, não significa que esses locais não eram vórtices de energia. Esses pontos no Egito eram, no passado, locais onde existia realmente, na malha magnética da Terra, uma incidência maior para que esses vórtices fossem ativados para o desenvolvimento transmutativo dos dimensionais. Todos os pontos onde existem pirâmides foram mapeados pelos Murios no passado. Eles construíram não só pirâmides, mas templos em pedra, fortes no formato da estrela, os fortes estrela, né, os Star Forts, como nós falamos, e esses pontos, essas construções foram posicionadas em cima do cruzamento da malha magnética. E todos esses pontos tinham conexão entre si e faziam ponte com a Amazônia, Ratanabá, que era a capital do mundo antigo dos Murios. Todos os vórtices da Terra estavam conectados ao grande centro, que foi o primeiro local construído pelos Murios, a grande cidade de Ratanabá. Então, essas construções em várias partes do mundo também são parte de Ratanabá. Ratanabá está no mundo inteiro, não é só na Amazônia. Só que as principais construções que estão soterradas na Amazônia são as maiores. Imagina. Chega nem aos pés dessa pirâmide aí, chechelenta, dos Anunnaki, lá no Egito. Não chega nem aos pés. Então imagina o que nós vamos descobrir na Amazônia em breve, né? É algo surreal. Porque o Rankstar, mesmo não sendo transmutado, consegue fazer coisas de um transmutado. Nós podemos ser assim, sem sermos transmutados, termos essas habilidades, né? Ou o caso dele é diferente do nosso? O caso do Rankstar ainda é um mistério para nós. Para quem não sabe, o Rankstar, grande parceiro das 49 raças, ele já interage na quarta dimensão, está já realizando o seu treinamento, o seu desenvolvimento transmutativo, mas ele tem uma frequência diferente. Ele sempre esteve junto com o Bilu e com os nossos amigos, trabalhando aqui na Terra. Ele é filho do Enki. Então ele tem uma genética Anunnaki misturada, pelo que nós descobrimos até agora, misturada, miscigenada com uma genética dimensional. Alguma divindade teve alguma relação direta junto ao Enki, que surgiram aí descendentes, e o Rankstar parece que é um destes. Então ele tem já uma consciência diferenciada, ele já é muito mais evoluído do que os outros descendentes do Enki, dos Anunnaki. O Rankstar se tornou grande parceiro da humanidade. Ele sempre esteve presente, orientando os povos antigos. Era o mesmo Deus do passado que orientava os povos indígenas, aqui na América do Sul, por exemplo. Era ele. Quetzalcóatl no México, Viracocha para os Incas, Pai Sumé para os Guaranis, Tumi para os peruanos e bolivianos, entre outros personagens que o mais conhecido foi Pai Sumé para nós aqui no Brasil, porque ele esteve presente aqui. Sabiam que o Rankstar, que trouxe a erva mate lá no Paraguai, chegou aqui graças a Deus, né? Graças ao Enki. Brincadeira. Graças ao casal criador, Rankstar trouxe a erva mate. Eu adoro mate, né? Chimarrão, tereré, mate. Já revelei aqui meu vício para vocês. Então, o Rankstar, ele trouxe muitas ervas, muitas sementes, muitas frutas, e ele sempre orientava os povos com relação à metalurgia, agricultura,
conhecimentos de astronomia. Era ele, o Deus, que trazia essas informações. Então, agora tudo começa a fazer sentido. Mas quem era esse cara que aparentemente tinha habilidades diferenciadas? Ele era diferente. Ele sempre estava acompanhado do Bilu. Tanto é que em toda a América do Sul nós vamos encontrar pegadas em pedra do Rankstar, ou do Pai Sumé, ou de Viracocha. E próximo a essas pegadas, vamos encontrar outra pegada. É sempre um pé maior e um pezinho pequenininho. O pé maior é do Rankstar. É sempre em pedras, como se tivesse derretido, né? Petrificado ali o pé, a pegada. E próximo existe uma pegada pequenininha. A pegada pequenininha, adivinha de quem é? Do nosso amigo Bilu, que sempre estava junto com ele. E eles fizeram essas marcações nas rochas para que no futuro os dimensionais identificassem alguns pontos que direcionavam para Ratanabá. Entendem? E hoje nós sabemos que o caminho de Peabiru tinha conexão com essas pegadas. Então, por onde o caminho passava, sempre tinha em pedras essas demarcações do Rankstar e do Bilu. É muito interessante isso. E agora nós estamos mapeando o caminho de Peabiru justamente para chegar no ponto principal de Ratanabá. Esse é o mapa, né, do tesouro de Ratanabá, podemos dizer assim. Então, Rankstar, tirando essa parte histórica, ele tem se desenvolvido e já tem sim gerado uma frequência transmutativa, mas de uma maneira diferente. Ele está também buscando a evolução dele para a quinta dimensão e, quem sabe, avançar ainda mais nesse processo. Mas ele já trabalha diretamente com seres. Então é um caso à parte, que ainda estamos esperando mais informações para entender. Ele vai transmutar e faz coisas de transmutados? Sim, porque ele já tem as tecnologias de interação com a quarta dimensão, por exemplo. Ele já pode manipular a frequência de luz do corpo dele. Ele já pode utilizar tecnologias como as naves. Ele já pode interagir até um certo grau com a quarta, quinta dimensão. Por isso que ele já é um transmutando. Ele já tem a frequência, assim como os seres de gêmeos, que não são dimensionais, são planetários e que também já conseguem interagir com tecnologias e dimensões paralelas, realidades paralelas. Isso não significa que eles transmutaram definitivamente. Eles estão numa frequência, num desenvolvimento já mais avançado do que nós. Então, como você perguntou, nós podemos também ser assim? Podemos, porque o nosso desenvolvimento transmutativo vai nos conduzir a um estágio vibratório e consciencial que nós vamos ter acesso a essas tecnologias também. Nós vamos começar a interagir com realidades paralelas. Nós já estamos transmutando. É o percentual que conta. Cada um tem o seu desenvolvimento. Se nós mantivermos o treinamento, a evolução, seguir todas as orientações deles, chegará um momento que nós vamos conseguir interagir com a quarta dimensão, interagir com realidades paralelas. Entendem? Isso significa que nós já transmutamos? Não. Significa que nós estamos transmutando. Então, durante o processo transmutativo, nós podemos já começar a ter uma interação e realizar proezas e termos habilidades que correspondem aos transmutados, mas num grau menor. Então, na verdade, não é que nós vamos estar aqui agora e vamos transmutar e pronto, vamos embora e de repente eu me torno um transmutado. Não. A transmutação é um processo gradual que nós vamos adquirindo essa frequência transmutativa. Começa através do prolongamento da vida, do desenvolvimento de habilidades, do rejuvenescimento. Você não fica mais doente, você vai começar a ter uma frequência de vida eterna, mesmo estando aqui. Ninguém precisa ir embora daqui. Nós vamos continuar aqui. Muitas pessoas acham que a transmutação é ir embora daqui. Tem gente querendo transmutar para fugir da Terra. Não é bem isso, gente. Transmutação é um desenvolvimento gradual.
nós vamos adquirindo essa frequência de vida eterna. Por isso que existe o treinamento, toda essa caminhada. E o mais importante para gerarmos essa frequência e um dia, quiçá, possamos ir para outra dimensão definitivamente, e dar esse salto transmutativo, como estamos esperando, e isso acontece aonde? Nos monumentos escalonados, nas grandes pirâmides. Então, um dia, se nós chegarmos nessa frequência, poderemos sim fazer essa passagem. Mas, enquanto não acontece a transmutação derradeira, nós estamos transmutando. Enquanto estivermos prolongando a vida e transmutando, alcançando essa frequência, nós poderemos fazer interações. Nós vamos conseguir ter interações com essas realidades paralelas. Nós temos que prolongar nossa vida. A prioridade para a gente gerar essa frequência transmutativa é o prolongamento da vida. Então, por isso que o nosso foco agora está sendo este. Cuidar da nossa vida. Porque a transmutação virá pelo esforço e dedicação nessa primeira etapa, que é prolongar a vida. Até o Gesiel perguntou, falar sobre a transmutação. Sim, qual a relação entre energia vibracional e taquiônica? O grande monumento escalonado terá um papel decisivo nesse processo? Sim. Quando atingirmos a frequência transmutativa, que é o acúmulo de energia taquiônica, que eu vou explicar para vocês o que significa, nós teremos esse combustível para que no momento certo, ao adentrarmos nessa grande pirâmide ou no grande monumento escalonado, em certo período cíclico que nós vamos adentrar, uma janela de tempo, espaço vibracional, nós conseguiremos essa transmutação. Mas até lá, nós temos que gerar energia transmutativa e acumular essa energia. Como que isso acontece? Através da manipulação da energia vibracional ativa. O que é energia vibracional? É a nossa energia da criação, que nós produzimos, que tem a ver com o antigo termo Kundalini, energia vermelha da criação, energia sexual, energia de Kundalini, e a energia emocional, frequências emocionais, que inclui também a energia sexual, como a mais poderosa de todas as emoções. Quando nós conseguimos converter a energia vibracional ativa, elevando ela para o frontal, nós geramos energia taquiônica, energia vibracional sublimando, energia de Kundalini subindo em espiral, nós conseguimos converter essa energia em energia transmutativa, que é a energia taquiônica, que muitos falam. Então, ao entrarmos na máquina quântica, que é um gerador de energia taquiônica muito forte, que potencializa esse processo, nós vamos, com a nossa biotecnologia, estarmos sincronizados com a tecnologia do grande monumento escalonado, que favorece o impulsionamento do nosso processo transmutativo, gerando mais energia taquiônica que vai nos conduzir para essa transmutação maior. Então, existe a correlação. Então, o que nós fazemos no nosso dia a dia, o que nós fazemos com o nosso corpo, alimentação, exercício físico, Kundalini, energia da criação, né? Manipulação e modulação das frequências emocionais, neutralidade, consciência, todo esse pacote que nós estamos falando, toxina baixa, carga elétrica alta, nível mental alto, enfim, banhos de luz que recebemos das naves dos seres, energia crística, todo esse pacote somado a essa manipulação das emoções e da energia de Kundalini, vai gerar energia transmutativa e nós vamos alcançar cada vez mais a vida eterna. E essa manipulação era o grande segredo que as antigas sociedades secretas estavam buscando. O segredo do Santo Graal, como prolongar a vida.
como gerar energia transmutativa, como não morrer mais. É isso que o governo oculto está buscando até hoje, mas não encontraram. Os tibetanos e os templários foram os únicos que tiveram um pouco mais de acesso a essas informações, mas muito pouco também. Eles não tinham o pulo do gato, que era o conhecimento que de fato iria acelerar esse processo. E agora, com a parceria com as 49 raças, nós estamos tendo a chance de ir um pouco além nesse conhecimento, graças a essa parceria, né? Senão, seria muito difícil. Lembrando que Jesus Cristo e Maria Madalena, Emanuel, Lilith, ensinaram para os dimensionais essa tecnologia que é possível que a gente manipule para gerar essa frequência da vida eterna. E esse conhecimento que foi deixado por eles deveria ser preservado, o Graal deveria ser mantido muito bem protegido, mas infelizmente isso foi perdido, manipulado, caiu nas mãos de pessoas erradas, muitas guerras santas aconteceram por causa disso, e os romanos, quando tomaram posse do movimento que eles chamaram de cristianismo, foi com o intuito também de controlar essa situação, de não deixar isso vir à tona. Por isso que eles perseguiram os grupos que eram os propagadores da boa nova de Cristo na época. Foi por esse motivo. Por isso que Maria Madalena e muitos outros saíram daquela região e foram para a França, para outras partes da Europa e até aqui na América do Sul, alguns chegaram. Até no Paraguai esse conhecimento chegou. Então tem muita coisa que nós vamos ainda revelar e descobrir. Muitas coisas eles vão nos passar sobre este assunto, que é bem polêmico, que mexe com algumas crenças religiosas, né? Ele pergunta também, qual é a atuação dos seres no segundo anel com os ascensionados? As deidades, que são seres acima da 10ª dimensão, elas interagem no segundo anel com os ascensionados. Isso que a gente soube. Mas não existe uma relação de seres dimensionais diretamente no segundo anel com muita intercorrência. Isso é mais com relação aos ascensionados mesmo. No Espiritismo, em alguns momentos a gente escuta falar, nas obras de André Luiz, dos grandes espíritos superiores, dos espíritos das esferas superiores. Quem seriam esses seres das esferas maiores? São as deidades, os seres dimensionais que, em alguns momentos específicos, interagem no segundo anel com os ascensionados e possivelmente com aqueles que estão numa frequência mais alta. Agora, o pessoal que está na frequência mais baixa não é no astral, tá, gente? Esse termo astral é esotérico, teosófico, foi utilizado pelos grupos místicos, esotéricos, mas, na verdade, o termo astral diz respeito à parte espiritual. Mas não existe um plano astral. Existe uma frequência espiritual, uma realidade, que podemos chamar de astral, mas é um termo muito esotérico. Esses seres que estão numa frequência mais baixa estão numa realidade paralela entre o primeiro e o segundo anel, que o Espiritismo chamou de umbral. Existem outros nomes, mas vamos chamar de realidade intermediária, que é uma frequência ainda um pouco confusa para os espíritos que estão lá após a morte. Quem interage com estes seres são dimensionais que estão no segundo anel e que têm o compromisso de auxiliar estes seres que estão penando, que estão em sofrimento, que estão perdidos, que estão ainda ali num estado de consciência muito, muito baixo. E às vezes nem sabe que morreram. Então eles são ajudados, orientados, existem muitos grupos de dimensionais que estão desencarnados, né? Aí eu estou falando de seres como nós, que estamos no segundo anel e trabalhamos no compromisso de orientar esses espíritos que estão em sofrimento, perdidos na região do umbral, né, como eles chamam.
E o Espiritismo, Chico Xavier, os livros de André Luiz, tem muita coisa ali que explica como funcionam essas coisas. Mas tem muita coisa distorcida também, né? Temos que ter a capacidade de filtrar. Eu conversei com os nossos amigos, eles disseram que, apesar de muitas distorções e mal entendidos dentro da doutrina espírita, por alguns médiuns, né? Existe muita coisa ali que bate com as informações reais que acontece de fato no segundo anel. E André Luiz é uma frequência, esse nome, a gente não sabe ainda quem foi, quem era esse ser, mas eles disseram que muita coisa foi passada ali e tem a ver, sim, com a realidade do segundo anel. Isso eu confirmei conversando diretamente com o Tato, um dos nossos parceiros das 49 raças. Eles disseram também que muitos desses seres que a gente chama de ascensionados, na verdade não são mestres ascensionados, são seres transmutados. Transmutados, que estão presentes aí, são seres que estão muito evoluídos, eles não morreram, por isso que lá no Oriente vamos encontrar evidências desses Mahatmas, que eram conhecidos, né, pelos mestres da sabedoria antiga, lá do Himalaia, lá do Tibete. Esses seres, sim, alcançaram a imortalidade e são parceiros das 49 raças também. São seres na frequência do, nós chamamos os transmutados, né? Mas não necessariamente são as 49 raças. E os esotéricos acham que são mestres ascensionados, porque acreditam que eles são espíritos, né, que morreram e estão ascensionados. E não, não estão. Na verdade, ascensionados são aqueles que morreram, mas eram muito evoluídos e realizaram seus compromissos aqui na Terra, já tinham uma frequência acelerada, um desenvolvimento aqui na Terra, e lá no segundo anel eles atingem essa frequência num nível superior do segundo anel. Por isso são chamados de ascensionados. E estes não precisam mais reencarnar. Essa é a diferença para o restante da galera que morreu e está lá no segundo anel ou nessa faixa intermediária, né? Todos esses reencarnam. Já os ascensionados, não. Agora, quem cuida do processo reencarnatório, em cada caso, aí não temos essa informação ainda. Eu, particularmente, não tenho respostas para esse processo que acontece no segundo anel, de como que se dá a reencarnação para todos os tipos, né, de seres que estão lá. Isso a gente vai descobrir ainda em mais detalhes. As imagens da sonda Sorro, referente ao Sol, são também falsas? Todas as imagens de computador, eles usam essas tecnologias para filmar, têm efeitos especiais, têm filtros, eles mexem nessas imagens todas. O que nós vemos na imagem Sorro do Sol é real ali. Dá para captar, inclusive, as tempestades solares, né, os flares, dá para perceber bastante coisa. E é, sim, efeito de tecnologia que está filmando e mapeando o Sol. Só que o Sol está muito próximo a nós. Eles sabem disso, que o Sol é pequeno e está aqui dentro do sistema Terra. Então, essas imagens do Sorro e do mapeamento do Sol são reais, mas eles usam filtros, tem toda uma tecnologia, né, para tratar essas imagens. Agora, imagens de satélites, ou até mesmo imagens que as agências espaciais apresentam nos telescópios, enfim, todas essas imagens são manipuladas com Photoshop. Existem as constelações, as galáxias, as nebulosas, os planetas, né, entre aspas, os astros estão aí. Eles filtram essas imagens e usam Photoshop para ficar bonitinho, com aquela aparência perfeita, né? Mas é tudo feito em computador. Não são imagens reais. Eu gostaria de saber como podemos saber até onde é que está a verdade na Bíblia. Nós temos que ter o discernimento. Aqueles que estudaram a Bíblia, por exemplo, já têm bastante conhecimento teológico, quando eles acessam as informações
que Dáquila vem trazendo acerca dos acontecimentos do passado, a gente consegue fazer o paralelo e filtrar muito bem o que está mantido como verdade ali e o que está manipulado. É bem fácil até, porque você consegue ter uma clareza. Quem já está fazendo isso? Pode ver. Leiam a Bíblia agora com as informações das 49 raças que nós estamos trazendo para vocês. Vocês vão perceber claramente ali onde teve mão dos Anunnaki, onde teve mão das 49 raças trabalhando, onde que os escribas, né, do cristianismo e do judaísmo manipularam os textos, principalmente quando a gente começa a estudar os textos apócrifos, fazendo paralelo com esses textos que foram traduzidos. Tem muita coisa ali que está intacta. Eles disseram para nós que entre 25% a 30% dos textos bíblicos, dos livros que compõem a Bíblia, são reais, não foram manipulados. 30% do conteúdo. 70% das informações das histórias foram distorcidas, alteradas, modificadas, inventadas. Então é muito complicado. A gente tem que ter muito discernimento ao ler os textos bíblicos e começar a fazer o paralelo de pesquisa com as informações que estamos recebendo. Assim, nós vamos ter um discernimento maior dessas coisas, né? A possível vinda do anticristo pode ser uma invenção criada pelo GO para confundir a cabeça dos dimensionais e da humanidade, para tentar atrapalhar esse momento? Eles têm dentro da agenda deles, que já foi programada há milhares de anos, a chegada de um personagem, de um cara que vai ter, inclusive, habilidades paranormais. E esse cara está sendo treinado, preparado já há muito tempo, ele está na Terra, já tem aproximadamente 30, 35 anos. Ele vai ser apresentado ao mundo em breve. Essa é a agenda do GO. Eles vão querer apresentar esse líder mundial e ele não vai ser polarizado em uma cultura, uma religião, um grupo. Ele vai unificar os povos. Vai tentar, pelo menos, né? Vai tentar trazer uma imagem de bom vivan, de mocinho, que vai trazer consciência, ideias pacíficas para não acontecerem mais guerras, para que as religiões possam se unir e todos possam compreender que ele é um mensageiro intermediário que voltou como se fosse o Messias. Só que eles vão apresentar como se fosse o Messias lá do Oriente Médio, dos árabes. Esse é o plano deles. Depois que isso acontecer, esse cara pode até permanecer, como diz as profecias, reinando por muito tempo aqui. Só que chegará um momento que a casa vai cair, como dizem, né, as más línguas. Chegará o momento que a verdade virá à tona. E como o próprio cara que veio do céu disse para nós lá atrás que ele voltaria, de fato isso vai acontecer. E toda essa mentira, todo esse castelo de cartas, essa ilusão criada pelo GO e pelo seu suposto Messias, também cairá por terra. Isso vai acontecer. Agora, a agenda deles está um pouco atrasada. Eles estão querendo acelerar a agenda deles porque eles estão preocupados com os dimensionais que estão despertando. Eles estão percebendo que os caras lá de cima estão muito à frente deles na agenda do bem, dos dimensionais, da luz, que nós estamos trabalhando em Dáquila para cumprir em parceria com eles. Então eles já adiantaram para nós todo esse plano do GO. Eles vão tentar enganar a população com esse suposto Messias, e que alguns vão identificar como sendo o anticristo. Mas não vamos, ao pé da letra, pegar o Apocalipse e acreditar que aquilo tudo que está descrito no Apocalipse vai acontecer daquela forma. Porque ali são códigos, mecanismos simbólicos que eles deixaram no Apocalipse, inclusive invertendo muitas coisas,
que eram positivas, eles deixaram como negativo no texto de João, justamente para confundir as pessoas. Não vamos nos prender a profecias. Vamos observar o que está acontecendo no mundo hoje, sem o viés religioso, sem essa pegada fanática, né, de religiosos esperando o apocalipse, essas coisas. Não é isto, tá, gente? Tudo aquilo ali é simbolismo. Eles já estão atuando, já estão abrindo todos os selos, né, do apocalipse. Tudo isso já está acontecendo e nós estamos percebendo a ação deles. O GO está tentando de tudo para executar essas profecias. Então vai ficar muito claro para nós, dimensionais, que temos essa informação quando esse cara chegar. Tá? Não é o Elon Musk. Gente, tem muita gente viajando na maionese aí, tá? Então vamos ficar atentos. Quando acontecer, nós saberemos. E com certeza vamos informar aqui, vocês vão saber quem é esse personagem, né? Por enquanto não apareceu ainda. Ele virá das águas. Então, esse termo, que virá das águas, significa que a região que ele vai aparecer tem muitas águas. Onde será, né? Vamos ver. Lá no Oriente Médio. Quero agradecer as 1.340 pessoas que estão ao vivo agora, nesse momento. Deixem o like, não esqueçam de compartilhar, façam cortes, propaguem nos 4 cantos do mundo as informações. Vamos montar um exército de propagadores. Movimentem. Vamos lá. Quem quiser fazer podcast, quem tiver contatos aí com grandes podcasts, com pessoas que queiram entrevistar, para a gente colocar fogo no parquinho, procure a gente no Telegram ou no Instagram, no direct do Instagram, que a gente responde vocês, tá bom? Se você não se tornou membro ainda do canal, aqui embaixo tem um botão Torne-se Membro, R$ 7,90 por mês, baratinho, né? Para a gente colaborar com esse movimento, a propagação aqui do canal, tá? Vai ser muito bom estar em parceria com vocês. Eu agradeço de coração o movimento. E além dos membros aqui, nós temos lá no Telegram o nosso grupo de estudos privado, que vamos em breve abrir uma nova turma. Logo, logo, daqui a um mês mais ou menos, vamos abrir uma nova turma, vamos fazer uma live aqui no canal, no dia de abertura da nova turma lá no Telegram, para vocês se inscreverem, tá? Luiz perguntou se o anticristo poderia ser uma inteligência artificial. Não. Não, nós sabemos que ele é um ser humano híbrido, pode ter a genética um pouco misturada, com descendentes Anunnaki. Mas inteligência artificial, não. A IA, ela estará presente cada vez mais na própria tecnologia, que vai ser cada vez mais utilizada no mundo, principalmente nas redes sociais, né? Em todos os setores tecnológicos. Isso eles vão utilizar, sim. A transmutação seria algo parecido com o que os gnósticos e Samael disse, seria o estado de Dinas que os gnósticos se referem? Eles tiveram algumas informações e Samael reuniu alguns conhecimentos esotéricos, mas a interpretação acerca da energia sexual e da transmutação foi voltada para um viés espiritual. As peças do entendimento que levariam a essa compreensão da transmutação física não tinha a ver com o bloqueio ou a retenção da energia de Kundalini, e sim a manipulação correta dessa energia. Então, ele teve acesso a alguns fragmentos acerca da transmutação, mas eram incompletos. Então, a forma que ele apresentou na gnose não era exatamente a transmutação como nós estamos aprendendo hoje. Era um pouco mais além. Mas Samael, apesar de tudo, fez um grande trabalho através da gnose, desse movimento esotérico, que era uma escola que deu continuidade a outros movimentos esotéricos, teve sua utilidade para os dimensionais na época, e ele ascensionou. Nós descobrimos que Samael é um ascensionado. Em breve estará aí, né, aproveitando da transmutação que ele não conseguiu ter
100% de informação, mas ele, com certeza, um dia irá transmutar também. Daiane pergunta sobre o casamento. É correto se casar? Podemos usar aliança? O casamento, da forma que o GO estimula, é baseado sempre no medo das pessoas ficarem sozinhas. O casamento, da forma que a sociedade impõe para nós, até mesmo as religiões, é movido pela carência das pessoas, um certo desespero em possuir alguém para sempre. Essa é a distorção que houve, com base no viés romântico, de que as pessoas precisam encontrar alguém para viver juntos e não vão se separar mais. O casamento cria uma aliança num relacionamento que garante, entre aspas, a eternidade da relação. Será? O ser humano busca o casamento através desse condicionamento. É um condicionamento que nos leva a uma suposta garantia civil e religiosa, né? Quando o padre casa duas pessoas. Será que o padre tem autoridade para casar alguém? Misericórdia, né? Bom, será que um contrato assinado realmente é um casamento? Porque o que seria o casamento? Seria a união de dois seres conscientemente, com base em um propósito de vida, com um objetivo de juntos somarem energias em parceria para evoluírem e alcançarem a vida eterna. Esse era o propósito do casamento no passado, para que as duas polaridades gerassem a frequência correspondente a Deus, que é um casal, que já está na frequência do casamento. Então, o casamento e o namoro seria, na verdade, uma expressão da frequência dimensional superior, das divindades e do casal criador na Terra, quando os seres estariam buscando a união consciente deste propósito. Porque em casais, a evolução dimensional e transmutativa é muito mais rápida. Por isso que o casamento foi trazido no passado como um ato, uma cerimônia importantíssima, inclusive para a constituição familiar, agregando valores, princípios éticos e morais, parceria, fidelidade, consciência, na soma das energias do propósito, para que todos buscassem a evolução de forma consciente. Tem nada a ver em arrumar marido, em arrumar esposa, em desencalhar, né, como dizem aí. Ah, tô encalhado, preciso casar. Né? Tem gente que até faz promessa lá pro santo, não sei o quê, do casamento, né? Nem sei o nome do pobre coitado. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão buscando matrimônio como se isso fosse garantir alguma coisa em termos de relacionamento afetivo, em termos de amor verdadeiro. Não. A maioria das pessoas busca um relacionamento apenas baseado na parte sexual ou na busca por um preenchimento desse vazio interior que nós sentimos, porque nós não nos conhecemos. Porque para você casar com alguém, você precisa ter algo para somar com alguém, para casar com alguém. Ou seja, casar é somar, é unir. Então, o outro também precisa ter algo para somar junto ao parceiro e à parceira. O que as pessoas fazem hoje em dia no casamento é o oposto. Ninguém tem nada para somar. E as pessoas estão buscando desesperadamente que o outro supra esse vazio existencial. E as pessoas não têm nenhum propósito real de evolução. Estão preocupados em constituir família, não é? Ter filhos, deixar sua herança, deixar seu legado na terra, e o padre diz, até que a morte os separe. Olha só,
que vocês sejam felizes neste casamento, até que a morte os separe. Já está dizendo o seguinte, ó, vocês vão estar casados, mas se morrer, vocês vão se separar. Já quebra ali totalmente o propósito real, que é não morrer e a relação do casal se estender por toda a eternidade em outras dimensões. Tanto é que os seres dimensionais sempre estão em casais. Eles sempre aparecem em casais, porque a frequência de almas gêmeas é alcançada aqui e após a transmutação. Então, quando um casal consegue gerar essa frequência de almas gêmeas, eles estão sincronizados e nivelados para conseguirem transmutar mais rápido. Aí sim, a família, os filhos, o trabalho, a parceria, a energia sexual, toda a relação se baseia no amor, na consciência real. E a aliança no dedo, que as pessoas colocam, né, e não conseguem nem tirar, porque se tirar a aliança do dedo é um desrespeito, uma afronta. Você vê, o casamento se baseia numa garantia de que a aliança está no dedo da pessoa. Sendo que a aliança, na verdade, do casamento, significava essa união consciencial através de um propósito evolutivo. Esse era o objetivo. E hoje as pessoas casam, fazem despedida de solteiro, aí a noiva joga o buquê, aquela mulherada toda correndo atrás do buquê, desesperada, achando que vai casar, se pegar o buquê da noiva, misericórdia. Quantas pessoas estão aí divorciando, se separando, as pessoas não aguentam. Por quê? Porque não existe propósito real. As pessoas se apaixonam nos relacionamentos, no namoro, porque é novidade, é uma energia nova, é um preenchimento emocional e sexual. E as pessoas estão ali sentindo que estão preenchidas dessa energia dimensional, cósmica, divina. Elas sentem um pouquinho do que é ser Deus quando se apaixonam. Por isso que é aquela maravilha, aquela energia gostosa, porque as pessoas ficam em êxtase, felizes. A mesma coisa quando a energia de Kundalini é ativada, porque você acessa outras frequências, você sente essa energia divina no seu corpo, você sente a união entre dois seres, a energia. Isso gera nas pessoas, inconscientemente, a sensação de que elas encontraram tudo que elas estavam buscando. A felicidade, que inconscientemente é a busca de Deus, é a busca da transmutação. Aí vem as religiões e dizem assim, não, fique sozinho, se torne um monge, uma freira, vocês vão negar a sexualidade, negar o casamento, celibato, castidade, porque assim vocês vão encontrar Deus. Mentira! No máximo, a pessoa pode se alinhar com o eu superior dela, no eu sou dela, mas ela vai chegar num ponto que, para conseguir transmutar e evoluir, vai ter que ter a conexão na frequência do eu sou eu, de duas polaridades, gerando a frequência transmutativa, através das emoções, através da soma de energia. Essa manipulação das religiões foi o principal motivo que deixou as pessoas em culpa, dizendo que a sexualidade era pecado, que era coisa suja, e que as pessoas não poderiam mexer com essa energia inferior, animal, né? É assim que os espiritualistas puritanos falam, que não pode mexer com essa energia, né? Pois é. Agora cutuca ali para ver o que acontece. Eles saem pegando fogo. Explode igual um vulcão em erupção. Dá nem tempo de você... Gente, é uma repressão. O Freud estava certo nesse aspecto. Porque essa frequência foi manipulada, foi gerada uma doença. Que o GO fez questão de gerar essa doença coletiva em cima da sexualidade humana para
bloquear a evolução dimensional das pessoas. Esse foi o ponto. Sendo que deveria ser algo saudável, natural. Por isso que o casamento se transformou numa garantia de que as pessoas, agora eu vou conseguir ser feliz. Eu encontrei a minha princesa ou o príncipe encantado. E as pessoas surtam quando terminam um relacionamento ou um casamento. E ficam brigando ainda pelos bens materiais. Olha o nível que chegamos. Completamente fora do propósito real. Se podemos casar, claro que podemos casar. Desde que nós tenhamos consciência do que é o casamento, a união real. E não fazer as coisas de maneira inconsciente, né? Pelo menos nós dimensionais que estamos aqui. Nós somos livres. Dimensional não tem que se prender a rótulo, a ritual, a condicionamentos. Nós temos que seguir a verdade do nosso coração, gente. Sempre em busca do conhecimento das coisas. Então, sempre que a gente perguntar, posso fazer isso? Devo fazer isso? Esse caminho é isso? Está certo ou está errado? Veja a fundo qual a verdade sobre aquele caminho. Qual a verdade sobre aquela situação? Sobre aquele ato? Eu estou seguindo aquilo de forma inconsciente, meramente por um condicionamento, seguindo a boiada, ou estou fazendo e seguindo aquele caminho porque eu sei o objetivo e o propósito daquilo? É assim que nós temos que lidar com as coisas. Saberia dizer por que muitos ouvem o chamado e não o atendem? Qual seria a causa? Condicionamento, estágio evolutivo. Muitas pessoas têm a programação, os dimensionais que têm esse chamado ao despertar, de certa forma tinham essa programação. Todos serão chamados, mas o livre-arbítrio, diante das escolhas de cada um, é o que determina o processo evolutivo dela. Não existe uma imposição, não existe alguém ordenando e obrigando o indivíduo a seguir por aquele caminho. É a própria consciência dele que decide. Por que muitas pessoas recusam ou se distanciam do chamado quando elas sentem? Porque o medo que foi incutido pelo GO é tão grande, o medo de perdermos a vida material confortável que nós temos, o medo de sair dessa normalidade que muitos que estão à nossa volta impuseram para nós, é o que faz a gente ficar travado e bloqueado. O que os outros vão achar? O que minha família vai pensar de mim? Meus amigos? Meu trabalho? Então as pessoas ficam se sentindo ameaçadas porque elas acabam percebendo que estão presas num sistema, muitas vezes de mentiras e ilusões, e não querem sair desse mundo que é a Matrix, construída para nos aprisionar aqui. Então é mais confortável continuar na ilusão. Eu prefiro ignorar o conhecimento, as verdades que eu acessei, o que meu coração dizia que eu deveria buscar, eu nego. Não, finjo que nem existo. Estou vendo aqui, mas eu não estou vendo nada. Eu estou cego. Não quero mexer com isso agora. E essas pessoas, quando forem chamadas novamente, elas vão sentir um impulso cada vez mais forte. Por mais que elas tentem fugir, pior será. Vai chegar um momento que elas vão ter que se curvar às evidências e vão ter que seguir pelo caminho que elas programaram. Não tem como negar. Mesmo que demore muitas encarnações ainda, elas vão despertar e vão seguir. Mas cada um tem o seu tempo, né? O nosso amigo Bill pode fazer contato com outros seres dimensionais de outras regiões aqui na Terra para que possamos interagir com eles, como fazemos com os parceiros em Dáquila? Alguns momentos eles podem interagir com outros dimensionais e outros seres de outras terras também. Eles podem, sim,
estabelecer contatos com qualquer ser humano na Terra. Tanto é que o Bilu já apareceu para todo mundo. A partir dos 8 anos de idade, todos os seres humanos já tiveram contato com ele, sem saber que é ele. E ele se apresenta como um ser humano, normal. Ninguém sabe que é o Bilu, mas é ele. Na infância, geralmente, ele aparece para nós. Agora, ele pode fazer contato como Idibel, como um ser para outras pessoas? Pode, ele já fez isso. Mas eles escolheram Dáquila para que essas pessoas se reunissem nessa parceria, gerando essa frequência unificada, para que eles pudessem iniciar um trabalho de propagação, de parceria, de tecnologias que seriam transmitidas para este grupo, para que este grupo realizasse os contatos e as parcerias ao redor do mundo. Ou seja, eles fincaram a bandeira em Dáquila. O projeto das 49 raças na Terra hoje é Dáquila. E a partir de Dáquila, todos os grupos e toda a humanidade vai receber o contato e a parceria com eles, na medida que cada um conseguir estabelecer essa parceria, na proporção do desenvolvimento, do esforço de cada um. Nem todos estão preparados para isso. Então, eles não vão se apresentar para a humanidade de forma coletiva para que todo mundo seja obrigado a acreditar ou seguir. Não, não, não. Não é esse o objetivo deles. Inclusive, eles não querem falar com todo mundo. Eles não querem essa expectativa de que vai haver um contato e todo mundo vai ter a chance de... Não, porque o objetivo não é o contato. O objetivo não é esse espetáculo hollywoodiano que as pessoas esperam, né? Isso não vai acontecer. Eles estão preocupados em despertar os dimensionais. Porque os dimensionais são aqueles que estão na Terra, que têm o compromisso e a programação com eles de realizar um grande trabalho aqui junto com eles. Então, o objetivo não é todo mundo ter... Não. Os dimensionais que estão na Terra, sim, estão sendo treinados, preparados por eles. E a partir disso, os dimensionais vão agir e levar para a população, para toda a humanidade, os benefícios, o conhecimento, tudo aquilo que eles têm para nos passar. Como nós já estamos fazendo em Dáquila. Já é o início desse movimento. E quanto mais pessoas a gente conseguir mobilizar para essa corrente de propagação, de benefícios que serão transmitidos ao mundo, maior será o alcance deles em toda a Terra. Aí sim, lá na frente, inclusive eu ouvi isso da boca do Bilu. Ele disse, quando 70% da população mundial, 70%, estiverem conscientes da presença deles aqui, através dos dimensionais, aí sim, eles irão se manifestar nos 4 cantos do mundo, para que a humanidade tenha certeza e reconheça a presença deles aqui, junto com o grupo deles, que é o mesmo grupo sempre. Porque Dáquila não existe hoje, não é algo novo. Dáquila sempre existiu, com outros nomes. E depois o GO fez o quê? Transformou o que era o movimento dos dimensionais, Dáquila, em religião. Mudou tudo. E agora, mais uma vez, o movimento direto de parceria está acontecendo. Então não é que Dáquila é o único lugar. Não. Não é que eles só fazem contato com vocês de Dáquila. Não. Eles farão contato com quem eles quiserem. Só que Dáquila é a expressão das 49 raças em parceria com os dimensionais na Terra. É o grupo deles. Mais uma vez, vindo para atuar diretamente com a humanidade. Tá claro? Então, as pessoas estão esperando salvadores, religiões,
a volta de Cristo, sendo que tudo já está acontecendo há muito tempo e ninguém se deu conta ainda. Muitos vão se surpreender com o que vai acontecer. Então não vamos nos apegar a contatos, não vamos colocar um peso na necessidade de termos um contato com seres extradimensionais. O mais importante, gente, segundo eles disseram, até para quem teve contato já, só serve por uma coisa. Como eu escutei do Bilu também, num contato que eu tive com ele. Ele viu que eu estava todo feliz, né? Nossa, Bilu, o contato que eu tive com você, eu estava esperando esse contato. Ele disse, sim. E sabe por quê você teve esse contato? Eu falei, não. Não foi para suprir a sua expectativa e o seu desejo de ter um contato. Foi para que você aprendesse o propósito real do contato. Aí eu perguntei, qual o real propósito? Vá você agora e faça contato com a humanidade. Aí eu fiquei assim, né? Que na verdade, eles só estão aqui para motivar as criancinhas, nós, né, que queremos o pirulito, o docinho, o brinquedinho, o contato, para que no final das contas a gente aprenda a fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu tive que ter um contato com o Bilu para que ele me dissesse, agora vá, faça o contato com a humanidade. Leve a boa nova, leve as informações. Agora, precisa ter um contato para isso? Não. Vocês estão esperando um contato com os seres para poder fazer o movimento? Não, gente. E podem ter certeza, quanto maior o movimento que nós realizarmos, maior será o contato com a humanidade e com os dimensionais. Tudo é uma troca. Toma lá, dá cá. Porque tudo é ação e reação. As leis universais aqui na Terra são assim. Então nós temos que compreender a nossa importância. Eles são importantes? São. Eles são especiais, os seres são. Mas nós somos também a chave fundamental para abrirmos essa porta, ou esse portal, né? Que muitos estão esperando do contato. E até mesmo o pessoal do Segundo Anel está esperando a nossa atuação. Eles dependem do nosso trabalho aqui, para que a gente consiga abrir esse portal de comunicação entre eles e nós. E eles e os nossos parceiros também. Percebem a importância do nosso trabalho? A importância de vocês que estão aqui recebendo essas informações? O que eu estou fazendo aqui? Simplesmente cumprindo um direcionamento, uma orientação, o compromisso que me foi passado. Na verdade, eu passei para mim mesmo, há milhares de anos atrás. E agora eu só tomei consciência dele. Estou aqui. Até quando? Eles vão dizer, eles vão direcionar. Inclusive, tive direcionamentos recentes do que devemos fazer a partir de agora. Eu e a Júlia, nós estivemos com o Idbel esses dias. Tem um mês. E ele agradeceu, ele parabenizou pelo trabalho dos dimensionais, de todos nós. Ele falou, o trabalho que vocês estão fazendo está muito, muito bom, muito positivo. Ele até parabenizou a propagação dos dimensionais, ele deixou esse recado para nós e disse, a unificação já cumpriu o seu papel. Agora estamos entrando em outra fase. Talvez o foco não seja mais a unificação, e sim a divulgação massiva das informações de Dáquila, que eles irão passar novos conteúdos para nós. Ele disse que em breve traria novas informações, novos conteúdos, muitos conhecimentos que vão abalar a face da Terra. Vamos sacudir o mundo com as informações. Então, gente, é só ter um pouco de paciência. Nós vamos cada vez mais alcançar esse legado que estamos construindo.
Por mais difícil que seja o dia a dia, a nossa vida, por mais que a gente tente se manter vivo, né, nesse sistema do GO, no fim, nós vamos conseguir. Nós vamos vencer. Não podemos desanimar. Vamos continuar. Dáquila está aí para estar de braços abertos em parceria com todos. O BDM Digital é a ferramenta mais importante que nós temos hoje para conseguir uma certa estabilidade no sistema, diante do que vai acontecer daqui a alguns anos, até 2028. Nós temos que nos preparar para as mudanças que virão no sistema do GO. Por isso estamos gradualmente colocando um tijolinho de cada vez. Se vocês estão entendendo, conectando os pontos, né? Vocês já perceberam a importância da nossa propagação. Informar o maior número de pessoas do que está por vir e o que está acontecendo. E essas mentiras que eles passam para nós precisam cair por terra. Que cada vez mais dimensionais despertos e conscientes possam movimentar e levar adiante essa frequência, essa energia que vai trazer a solução para todos os problemas da humanidade. É fácil de resolver. Basta que estejamos unidos e conscientes desse propósito. Em uma era de tanta informação, qual é o caminho que os dimensionais que estão despertando podem iniciar? Conheça a si mesmo. Primeiro, encontre o seu real propósito. Quem você é? O que de fato você veio fazer aqui? Qual o conhecimento que nós temos que ter para nos encaixar nesse contexto de mentiras e manipulações que eles criaram para nós? Busque o conhecimento. Comece a entender todas as verdades ocultas que estão sendo transmitidas. E conheça a si mesma. Conheça quem você é nesse sentido. Não construa um personagem dimensional. Muitas pessoas fazem isso. Pulam essa etapa do autoconhecimento e, ao acessar as informações, essas verdades ocultas, constroem um personagem. A maioria dos espiritualistas fazem isso. Porque como eles não têm acesso direto, eles precisam construir um personagem de médium, de espiritualista, de canalizador, de guru, enfim, de professor, de mestre, para que ele se encaixe nesse propósito que ele está sentindo que é verdade. Então ele precisa ser importante, ele precisa se encaixar num papel espiritual dimensional. Só que isso é apenas uma etapa, depois isso tudo cai por terra, porque muitas vezes se torna hipocrisia, não é? Então nós temos que realmente nos conhecer nesse sentido e buscar o nosso desenvolvimento, nosso treinamento, sem se preocupar com tudo que já foi passado para nós de informação religiosa, esotérica, mística, espiritual. Vamos nos ater aos fatos. As coisas estão acontecendo aqui e agora. O que foi falado no passado já foi, já passou. O que está acontecendo hoje é o mais importante. Então vamos nos conhecer no contexto atual. Nós só estamos encarnados hoje porque o trabalho é agora. Nós temos que entender o que está acontecendo agora no mundo, com a humanidade, com o sistema. E o que significa a presença deles aqui, nesse momento. A oportunidade que nós estamos tendo, mais uma vez, talvez seja a última oportunidade que eles estão dando para os dimensionais. E nós temos que aproveitar. Só que se a gente não se conhecer, vamos acabar adentrando mais uma vez na armadilha
da matrix dimensional, espiritual, religiosa. Sempre aconteceu isso. Por isso que muitas religiões foram criadas. Porque os dimensionais acabavam se perdendo no meio do caminho, pela ambição egóica deles. Então temos que trabalhar o ego, temos que observar quem somos de fato e não deixar que esse conhecimento dos dimensionais se torne uma máscara, um personagem que nós vamos exercer para impressionar os outros e ter poder sobre os outros. Vamos tomar muito cuidado com isso. Nós não somos melhores que os outros por estar tendo contato, conhecimento, informações que são realmente maravilhosos, mas não vamos deixar a arrogância, a petulância, a prepotência, o egoísmo tomar conta. Esse é o ponto mais importante para quem está iniciando no caminho dos dimensionais. E com tanta desinformação, vamos nos ater ao que é mais importante, as informações diretas dos nossos parceiros, e não no achismo. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu penso que é isso. Ah, mas eu interpreto assim. Não. Vamos entender o que está sendo transmitido, sem alterar, sem manipular, sem distorcer, sem tentar, receber as mensagens do além, para você ser o detentor do contato. Não, não, não. Todos nós estamos juntos, recebendo as informações diretamente. Tudo gravado, filmado, tudo transcrito da forma como é transmitida. Sem intermediários. Então, os dimensionais que estão despertando devem ter os pés no chão, não ficar voando nas nuvens, na nave cósmica da maionese sideral, do Star Trek, do Star Wars, do Luke, do Jedi, do não sei o quê. Enfim, voltemos para a realidade. Realidade que pode ser comprovada, vivenciada, experimentada. Esse é o caminho dos dimensionais. Vigiar, estar consciente da importância da nossa ação e a vigilância sobre o ego é o mais importante. No livro O Segredo do Anel, a autora diz ser descendente de Maria Madalena e Jesus. Seria verdade ou ficção? Não sabemos, mas que existem descendentes de Maria Madalena e Jesus Cristo na Terra, isso é fato. E o livro O Segredo do Anel é muito bom. Nós indicamos a todos. Tem muitas informações ali que correspondem às informações que os nossos amigos nos passaram. Muita coisa interessante nesse livro. Vale a pena dar uma pesquisada. Agora, o que é verdade e ficção, nós temos que, com o nosso discernimento, na pesquisa, na leitura desse livro, buscar entender. Mas tem muita coisa ali que bate e tem a ver, sim. O Segredo do Anel. Eu tenho até ele aqui, mas para eu pegar ele agora vai ser complicado. Depois eu mostro para vocês. O estado de graça, que tanto já ouvi falar sobre como orientação de Jesus teria como base a saúde geral do corpo, que é o templo do espírito. Ele pergunta também sobre a alimentação. Qual seria a alimentação? Sim, nós temos que cuidar do corpo. Esse termo templo do espírito, na verdade, é uma linguagem mais religiosa, mas de fato nós temos o corpo como a nossa tecnologia mais importante. É a nossa nave, é o nosso templo, é a nossa casa, é aquilo que temos que cuidar, que temos que nos dedicar a manter saudável. A alimentação orgânica, alimentos que não são industrializados, alimentos com pouca ou baixa ou zero de toxina, alimentos que vão aumentar
a nossa frequência, o nosso metabolismo, alimentos que vão ajudar a carga elétrica das células se manterem ativas, aceleradas, junto com o exercício físico, mantendo nossa frequência sempre com o metabolismo acelerado. Esses alimentos são os mais indicados. Eles disseram para evitarmos frituras, evitarmos tudo que é industrializado e termos uma alimentação 30% de cozido, 70% cru e evitar tudo aquilo que é produzido artificialmente pelo ser humano. Então, nós temos que ter uma alimentação balanceada, saudável, comer menos do que a gente come, fazer exercício, dormir bem e realmente cuidar dessa máquina, dessa tecnologia, desse veículo que estamos usando. É isso que Jesus Cristo ensinou também lá atrás. E assim nós chegaríamos no estado de graça. O que é o estado de graça? Muitos acham que Deus, vai enviar a graça. Não. A graça é a neutralidade. É quando a gente alcança essa sincronicidade. Corpo físico, corpo de luz, eu superior. Ativação da alma, a luz, que gera essa conexão direta com a energia suprema. Então, o estado de graça é quando a gente atinge essa comunhão. Ou seja, não tem nada a ver com religião, com você ser batizado, você seguir por orientações rituais ditos religiosos. Nada a ver. É a evolução individual de cada um, consciencial, mental, física. É o nosso desenvolvimento. Nós somos o que tem de mais importante. E as religiões tiraram isso de nós. Colocaram o mais importante lá longe. Em Deus, nos seres, em Jesus, em Nossa Senhora, em santo, em estátua. Sendo que o que mais importa nesse processo somos nós. Nós somos deuses. Nós somos o objeto principal da nossa busca. Então, vamos olhar para nós e buscar o conhecimento que vai estar alinhando a nossa mente, a nossa consciência nesse caminho reto. E não vamos olhar para trás. Vamos em frente. Porque atrás vem gente. Podemos contar com a parceria e a ação de todos os dimensionais? Muito obrigado e até a próxima conversa. Espero vocês lá no Telegram. Boa noite, pessoal. Valeu!